E no segundo episódio de Shogun, a coisa já esquentou, hein, minha gente? Teve emboscada de samurai no meio do mato, teve padre fazendo conspiração religiosa enquanto degustava um frangão de padaria e teve serviçal se rebelando pela falta de lei trabalhista no Japão feudal. Não, mentira, gente, não foi por isso não. Mas ainda assim tem muita coisa pra gente falar sobre esse segundo episódio de Shogun, a gloriosa saga do Japão, que tá disponível no Star Plus. Lembrando que a gente vai fazer vídeo de análise de todos os episódios aqui. Tem já a análise que a gente fez do primeiro episódio, tem um vídeo introdutório que eu fiz ali falando um pouquinho sobre o livro original, sobre o autor James Clavell, de onde saiu essa história maravilhosa. Mas vamos lá que tem muita coisa pra gente falar nesse segundo episódio. E eu quero explicar, gente, já de antemão, antes de a gente falar do episódio, uma coisa muito importante. Talvez isso aqui fique um pouco longo, mas a minha intenção é fazer com que, se você conhece o livro, que você faça algumas conexões junto comigo aqui. E para quem não conhece, ajudar também, porque eu entendo que são muitos personagens entrando e saindo, é muita política, é religião, é ninja, samurai, sabe? É muita coisa acontecendo, então a minha intenção aqui é ajudar a galera que está assistindo só a série a entender melhor as coisas. Então pode ficar um pouco longo sim, tá? Episódio que já começou com uma cena importantíssima, que foram aquelas últimas palavras do Tycoon no seu leito de morte, oferecendo o reino diretamente para Toranaga como único regente, tá? Até que seu filho tivesse idade para assumir. E por que essa cena é tão importante? Vamos lá. Primeiro porque a série realmente deu uma antecipada na história aqui, né? Essa passagem ela só é descrita lá na segunda metade do segundo livro da história. Pelo menos eu tenho a versão original em 2 volumes, né? Em 2 tomos. Quem tem aquela versão de tomo único que é um tijolão, sabe que isso só acontece quase lá no final do livro, né? Então é curioso que a série tenha mostrado isso agora. É preciso entender algumas coisas que ficam ali meio que subentendidas, né? Quando o Tycoon tá lá deitado e aí ele chama o filho para se despedir e tal, e ele dá um risinho, né? Ele fala, que bom, né? Que eu consegui deixar aqui pelo menos um herdeiro. E aí a câmera faz um jogo assim entre a Oshiba, que é a mãe dele, e o Toranaga, né? Eles meio que se entreolham assim e tal. E aí eu vi algumas pessoas, né, meio que comentando, né? Nossa, será que na verdade o herdeiro é filho do Toranaga, né, e tal? Não, gente, não é bem assim. É porque na história, e isso não ficou explicado até agora, e acho que não é nenhum spoiler, o Tycoon não conseguia ter filhos, né? Ele não conseguia gerar filhos, né? Porque ele era muito mais velho que a Oshiba quando eles ficaram juntos. E aí um belo dia ela aparece grávida. Na realidade, fica em dúvida se realmente o menino é filho do Tycoon ou não, né? Só que ele não questiona, porque se ele questionar, ele abre margem para uma nova guerra que vai dividir o Japão entre todos aqueles daimios. Então ele vai segurar essa informação, né? O livro segura bastante essa informação. Eu não vou dizer aqui por enquanto, né, o que realmente acontece, mas se até o final da série isso não for explicado, aí eu trago isso aqui como uma curiosidade. Mas tenho sempre em mente isso, que nem o Tycoon sabe se o menino é realmente filho dele ou não. Inclusive a própria Oshiba, que apareceu agora meio que de relance, ela tem um papel fundamental nessa história, tá? A gente sabe que o sistema de monarquia, né? Se é que eu posso usar esse termo, porque no Japão as coisas eram diferentes, não funciona exatamente como na Europa, mas ela, como mãe do herdeiro, ela tem muita influência política, né? Por mais que ela não possa decidir nada oficialmente, a gente sabe que nas sombras ali, ela e a Yodoko, que era uma das outras esposas lá do Tycoon, que é aquela mais velhinha, que apareceu lá no primeiro episódio, vestida de monge budista, né? Conversando com o Toranaga. Então, as duas conseguem ali ter muita influência sobre o Ishido e, consequentemente, sobre o próprio Conselho de Regentes. E uma coisa que a série faz, né, tudo bem que no livro também tem essa cena, não é bem assim que acontece, mas meio que tem o Tycoon oferecendo o reino ao Toranaga ainda enquanto ele está vivo, né? Ele fala, olha, eu vou morrer, o meu filho não tem idade para assumir, faz o seguinte, você assume como regente, e aí quando o moleque tiver a maioridade, você passa o poder para ele, porque eu confio em você. Isso pode mexer um pouco com a motivação do público, né? Tipo, olha, então na verdade o Toranaga sim era o herdeiro, entre aspas, que o Tycoon gostaria que assumisse.
Então, se ele pretende virar shogun ou não, seria legítimo, porque era isso que o Tycoon queria desde o início. Mas também tem aquilo, né? Aquilo poderia ser um teste, poderia ser o velho Tycoon lá testando o Toranaga, né? Tipo, vou oferecer o doce pra esse cara pra ver se ele vai aceitar. Se ele aceitar, eu já sei que eu não posso confiar, porque ele tem uma certa ambição. E o Toranaga não é bobo, né? Se realmente ele quer ser Shogun, ele vai esperar o momento correto. A única diferença que ficou aqui é que quem propõe a ideia do Conselho de Regentes é o próprio Toranaga e não o Tycoon. O que já meio que isenta ele de qualquer maldade que ele possa ter. Então eu acho que a série ela tá manobrando um pouquinho ali a visão do espectador, né, para favorecer o Toranaga em qualquer situação. Outra cena com muita politicagem foi aquela do jantar entre o padre-chefe dos jesuítas, o padre Elvito, o capitão Ferreira e o piloto Rodrigues, que a gente já conheceu do outro episódio. Ali eles deixam claro como sentem medo pela presença do Anjo Insano no meio dos japoneses. E aí a riqueza da história mora nos detalhes, né? O padre Elvito, ele talvez junto com a Mariko seja um ali dos melhores tradutores do reino, né? Ela fala português, acho que há 14 anos que ela vem aprendendo, e ele também que é um ótimo tradutor. Então ele é chamado a princípio para fazer essa tradução, né, entre o Blackthorn e o Toranaga e outras pessoas, enfim. Só que é aquilo, né, ele é um padre português, e eles são inimigos ali religiosos e tal. Então, ter a presença da Mariko ali é meio que o Toranaga tendo uma salvaguarda, né? Tipo, olha, se esse padre, se ele não traduzir isso de maneira correta, você me avisa, que eu já, sepa a cabeça dele aqui mesmo, né? E isso é um teste para a própria Mariko, porque por um lado ela é cristã, ela é católica, então ela tem o padre como devoção. Por outro lado, né? E isso é uma coisa que ela mesmo diz no livro, ela é japonesa, ela é samurai, então ela tem o dever dela para com o sucerano dela, que é o Toranaga. Então ela fica sempre, né, meio que nessa divisão assim, mas no fundo ela vai sempre pender pro lado japonês, pro lado, né, do seu do Bushido, né, da sua honra como uma mulher samurai. Mais uma vez fica claro ali a tensão religiosa, né, entre os católicos e o Anji-san, que é protestante, né, lembrando que a gente está falando de uma história que se passa novamente pós reforma ali, então tem essa animosidade entre eles, porque, de novo, gente, é uma hegemonia europeia no Japão até esse momento dos portugueses e alguns espanhóis ali que conseguiram chegar até o Japão, mas os portugueses meio que dominam tudo, né? Assim, questão de influência externa, apesar que eles ainda estão submetidos à lei e à vontade dos japoneses, porque não sei se ficou muito claro naquele diálogo ali durante aquele jantar, mas os japoneses precisam dos portugueses. Por quê? Porque os japoneses precisam do comércio com a China. Principalmente a seda para fazer aqueles kimonos, né? A própria prata, as especiarias, né? A alta casta japonesa, ela já se acostumou com os produtos que eles compram da China. Só que o Japão e a China nesse momento se odeiam. Até porque o próprio Japão, o próprio Tycoon, tinha planos de no futuro invadir a China, né? Ele já havia feito uma incursão lá na Coreia, depois ele queria fazer uma incursão na China, então os chineses e os japoneses se odeiam nesse momento ali. Não tem como fazer um comércio direto. Os portugueses estão ali para fazer esse intercâmbio. Então, por mais que os japoneses não gostem, né, que parte dos japoneses ali não gostem daquela influência, daqueles padres europeus bárbaros, eles precisam daquelas pessoas, né? E aí entra a questão do quê? Do navio negro, que é um navio que sai todo ano ali com todas as riquezas, né? Basicamente, esse é um grande navio caixa forte que sai do Japão e vai levar lá para Portugal, né? Todas aquelas riquezas que foram comercializadas ali entre o Japão e a China. Então tem que ficar ligado nisso, porque parte
da história vai girar em torno de o que será feito com esse navio negro. Uma passagem que foi inventada em relação ao livro original, mas que ajuda a entender um pouco da personalidade das personagens ali mais importantes na história, foi aquele jantar entre a Mariko, o marido dela, o Buntaro, e o seu filho. Eu digo que foi inventada essa cena porque, cronologicamente na história, esses personagens não estão juntos, tá? O filho deles tá lá na casa deles, né, longe ali de Osaka. O Buntaro, ele ainda tá chegando para ajudar o Toranaga, né, e a Mariko tá ali já em Osaka há bastante tempo. Mas beleza, a gente sabe que a série ela precisa tomar algumas decisões para poder explicar e dar um andamento melhor na história. Eu não me incomodo com isso não. E é uma cena rapidinha, mas ela serve inclusive para mostrar um pouco assim do relacionamento entre a Mariko e o Buntaro, tá? Que é um cara grosseiro, é um cara meio violento ali. Ele, como o pai, o Todahiro Matsu, que é aquele velho lá que é meio que o conselheiro, né, é o braço direito do Toranaga, eles são cães de guerra, tá? O próprio Toranaga vira para ele e fala, olha, pro velho, né, olha, você deveria aprender um pouco mais, né, com a sua nora aqui, que tem um pensamento mais estratégico sobre as coisas e tal, porque o velho é um herói de guerra, assim, ele é o samurai clássico honrado, sabe? O sábio, o velho lá, que é bom de porrada, e o filho vai seguindo pelo mesmo caminho. Então eles são, enquanto meio que a Mariko, ela é usada de maneira estratégica, né, de maneira inteligente pelo Toranaga, o Buntaro e o pai são os cães de guerra que ele manda quando ele precisa. E isso causa até um certo ciúme por parte do Buntaro, de ver que a Mariko às vezes é muito mais requisitada, né, muito mais honrada na visão deles do que ele próprio. E tem toda uma questão do passado da própria Mariko, né, que eu não vou falar aqui agora, mas eu acredito que será explicado na série, de meio que o Buntaro gosta dela, né, mas ele meio que despreza ela por uma coisa que aconteceu lá no passado. Então a relação entre eles assim é meio escrota, né, digamos assim. Outra cena importante também é a prisão do Anjin-san, porque é nela que ele conhece o padre Sebastião, que na história esse padre é a primeira pessoa que explica ao piloto um pouco de como as coisas funcionam de verdade ali no Japão. Porque até aquele momento o John ainda está completamente perdido. Eu estava curioso para saber como que essa cena seria encaixada na série, porque no livro ela é muito mais longa, tá? De novo, lógico, a gente entende, a série tem que ter um andamento um pouco mais rápido, né? Um pouco mais dinâmico, mas toda aquela passagem ali ela é um pouco mais longa, porque o padre Sebastião, né, e aí vamos aqui à riqueza de alguns detalhes. Ele é um padre franciscano. Então ele fala que ele chegou lá no Japão há muitos anos atrás, né? Só que os jesuítas, eles têm assim uma... Como é que eu posso dizer? Eles tinham uma política de incursão mais daquela coisa de chegar, né, dominar o território, estabelecer ali alguma base, geralmente alguma igreja, e a partir dali começar um plano de conversão dos nativos. Foi assim que aconteceu aqui no Brasil, né? Então era meio que uma política jesuíta de expansão da fé católica. E os franciscanos, né, também, logicamente que a igreja ela quer sempre ampliar, mas existia uma certa rivalidade ali entre os franciscanos e os jesuítas, pelo menos ali naquela parte da série, né, sem nos aprofundarmos muito aqui em questões históricas, mas mostra que ele, por ser franciscano, ele não teve ajuda da igreja em momento algum. E o padre Sebastião, ele realmente ensina muita coisa pro Anjin-san. Na série ficou muito focada essa questão ali dele explicar o que é o conselho, né, quem é cada um daqueles membros ali regentes, né, dos 5 membros, qual é a motivação de cada um deles, né, que um é o ambicioso, o outro é o cristão fanático, né, tem o Ishido, tem o Toranaga, tem aquele outro que é doente. Então ele meio que deu ali uma exemplificada. A série está focando bastante nessa questão do conselho de regentes. Eu acho que é para deixar bem enfatizado para o público essa parte política, mas originalmente o padre Sebastião, ele é o grande tutor, ele é o cara que vai ajudar o John Blackthorne a não ser mais um
um tolo, sabe? Um inocente ali. Mostrar pra ele, olha, você não pode falar diretamente para um samurai superior. Quando eles passarem, você tem que se curvar. Ele começa a dar algumas dicas de etiqueta que ajudam o Blackthorn mais à frente a não ser tão mal visto. Ele inclusive ensina pro Jon algumas palavras-chave, né, algumas frases prontas. E o Blackthorn, né, uma coisa que ainda não está muito exemplificada na série, ele é um linguista nato. Né, ele fala inglês, logicamente, né, a língua nativa dele, ele fala holandês, ele fala latim, que é uma coisa que a gente vai ver mais à frente também, ele se comunicando ali com a Mariko em latim, e ele fala português, né, porque afinal de contas era uma língua que era muito usada ali para fazer comércio e tal. E ele vai aprendendo japonês aos poucos, né, mas para um europeu que nunca teve contato com a língua japonesa, ele começa a aprender muito rápido, então ele já sai daquela prisão, né, muito bem instruído, é uma coisa que a série meio que não mostrou ainda, mas, né, esse encontro dele com o padre Sebastião é muito importante. Agora, algo que eu achei estranho nessa adaptação foi o relacionamento do Yabu com o Ishido, tá? Que é algo que eu não sei se tá claro para a maioria da audiência, mas o Yabu é vassalo do Toranaga. Ele pode conversar com o Ishido, fazer um jogo ali duplo entre os dois membros lá do conselho? Pode. Mas não é assim no original, tá? O que pode mudar algumas motivações do personagem na série. E não é uma implicância não, tá, gente? É porque se for pensar diretamente na origem dos personagens, né? E algo que a série ainda não enfatizou, mas eu não sei se isso virá a ser usado em algum momento. O Ishido, a origem dele é camponesa, né? E o Toranaga, por exemplo, ele é Minoara, uma das linhagens dos clãs mais antigos e honrados lá do Japão. O Yabu também descende de uma família antiga e tal, e o Ishido descende de origens camponesas. Então, mesmo ele sendo ali meio que o presidente do Conselho de Regentes, digamos assim, mesmo ele sendo o responsável protetor do castelo de Osaka, onde reside o herdeiro, mesmo ele tendo todo esse poder e influência, ele ainda é mal visto entre os próprios daimyos, né? Tipo, pô, esse cara aí veio lá de família camponesa, né? Quem é ele pra dar ordem aqui e tal? Então, é estranho ver o Yabu assim se prestando a algumas coisas, já que no livro rola um lance até meio preconceituoso, digamos assim. Inclusive fica dúbio a cena em que o Yabu faz aquela emboscada para salvar o Anjin-san. Se ele fez aquilo para ajudar o Toranaga ou se ele fez aquilo para agradar o Ishido, que gostaria de ter mais uma carta na manga para ser usado contra a pressão dos daimyos cristãos lá do conselho. Pois é, eu não sei, né? Ali realmente para mim ficou um pouco dúbio e talvez isso realmente seja a intenção da série, implantar o Yabu ali como um agente duplo entre os dois daimyos, né? Não sei, né? Pode ser uma decisão da série por enquanto, como eu já falei no vídeo passado. O Yabu para mim é o personagem que eu ainda não me acostumei muito ali com a forma que ele foi adaptado. Já a reunião do Toranaga com Anjin-san no jardim é fundamental para o andamento da história. Agora que o piloto sabe um pouco melhor como as coisas funcionam, graças aos conselhos do padre Sebastião, ele pode começar a negociar alguma coisa com o Toranaga. E uma coisa que é muito divertida no livro, né? Eu queria que a série tivesse explorado isso um pouquinho mais, mas enfim, né, acho que não dá tempo para colocar tudo. São as surpresas que o Toranaga, né, e os outros samurais ali, os outros daimyos, vão tendo conforme o Blackthorn vai explicando como o mundo funciona, né? Porque, lembrando, gente, o Japão totalmente fechado para o mundo exterior, né? Mal sabia o que acontecia. Então, quando o Blackthorn desenha aquele mapa do mundo ali, ele começa a explicar que o mundo está dividido entre os portugueses, né, e os espanhóis, e que quem meio que consagra isso é o Papa, é a igreja e tal. Os japoneses ficam tipo, não, como assim? Né? Como assim o Império Japonês não é o centro do mundo, né? Como assim existem outras nações que podem chegar aqui querendo conquistar a gente? Então é divertido assim eles tendo esse choque cultural, né? E aí a gente vê algumas coisas ali meio implícitas também. Você vê que o Anjin-san ele joga com o Toranaga ali aquela informação de que existem as bases portuguesas em Goa,
por exemplo, né, que empregam Ronin japoneses como soldados e tal, e aquilo incomoda o Toranaga, né? Afinal de contas, você tem bases dos padres, né, secretas ali empregando mercenários em território japonês, né? Como é que é isso, né? Como é que isso funciona? Então, eles já começam a fazer ali alguma negociação e o Toranaga começa a ver que o Anjin-san não é um bárbaro imbecil, né? Ele também conhece um pouquinho de alguma coisa, ele tem um certo valor. E a própria fé da Mariko sendo testada, porque já que o Toranaga não confia diretamente no padre, ele usa a Mariko como a tradutora a partir dali, e ela mesmo fica em dúvida, né, das coisas que o Blackthorn tá falando, tipo, como assim, né, a Igreja Católica não é tão boazinha? Como assim, né, eles querem chegar aqui e difundir a religião deles para depois acabar implementando figuras de poder que sejam convertidas, né? Como assim eu posso estar enganada quanto à motivação desses padres? Então ela mesmo acaba tendo aquele choque de realidade. E algo que eu achei que na série, eu não sei se foi ali mais uma tentativa do John de agradar o Toranaga, né? Quando ele fala que o que ele está fazendo ali no Japão é se unir a ele contra um inimigo em comum, querendo, né, assim dizer que ele também estava ali para combater os portugueses, quando que na verdade o único objetivo do Blackthorn é comércio, gente. É comércio, né? Então ele está ali para fazer comércio. É lógico que ele tem cartas de corso, né? Ele pode fazer pirataria, apesar dele dizer que não era pirata, mas, né, a diferença entre corsário e pirata é só um documento. Ele vai ter interesse lá no navio negro, então ele está ali para fazer comércio. O navio dele, o Erasmus, tem prata, tem seda, tem especiarias, tem um monte de coisa. Então é óbvio que, né, se ele puder fazer alguma coisa para livrar a barra dele, ele vai. Mas a motivação principal dele é comércio. E para fechar um episódio com tanta política, nada melhor que um pouco de ação, né? A cena da assassina infiltrada nos aposentos de Toranaga, passando a faca em todo mundo, elevou a temperatura nesse final. E mostra que mesmo com toda a politicagem sendo feita por todos os lados, uma faca no pescoço ainda resolve muitos problemas. E naquele final a gente já mostra a sagacidade do Toranaga, que viu que o Anjin-san ele é importante, ele é uma fonte de recursos intelectuais, ele pode, né, ser muito bem usado, porque agora, galera, o Toranaga vai ser, ou melhor, né, o Anjin-san vai começar o Game of Thrones ali, ele vai começar a ser usado de um lado para o outro, e o Toranaga enxergou isso, né, ele troca de quarto com o Anjin-san, já esperando que alguma coisa possa acontecer, e realmente acontece, que é a cena daquela assassina que vai para matar o Anjin-san, né, e aí a gente não precisa nem dizer quem é que mandou. Então ele começa a ter uma sagacidade ali, né? Mostra também um pouco de como existem espiões para todos os lados, né? Todo mundo tem espião, todo mundo tem um assassino infiltrado. Essa coisa do ninja, né? Que sim, teremos ninjas na série, aquela coisa do ninja de capuz, né? Preto ali, de noite e tal. A gente tem aquilo também, o ninja estereotipado, mas ninja, né? É uma coisa muito ampla. E eles estão infiltrados como espiões, né, como consortes. Então é uma coisa muito ampla, muito genérica, assim, a qualquer momento qualquer coisa pode acontecer. Pois é, como eu falei, é um vídeo que ia ficar longo, mas eu espero ter conseguido explicar para vocês aqui cada ponto principal desse episódio, para a galera conhecer, né? Se você já leu os livros, talvez você esteja conseguindo fazer algumas conexões aqui igual eu faço. Mas se você não conhece nada, eu espero estar te ajudando aí a entender um pouco mais sobre os personagens, sobre o que está acontecendo, porque é muita coisa, são muitos diálogos, né? É muita gente aparecendo, entrando e saindo, então eu espero estar ajudando vocês aqui a entender um pouco mais dessa história. Tá bom, gente? Então a única coisa que eu peço é que, se vocês gostaram do conteúdo, achar que eu mereço, dá aquele like aí, ou dislike também se você não gostou, e comenta, né, pra gente trocar ideia. Eu quero trocar ideia com a galera, cara, que eu amo Shogun e toda a obra do James Clavell aí, então se eu puder trocar ideia com vocês, seria muito bom, tá legal? E fiquem ligados aí que teremos mais vídeos agora na próxima semana, com a chegada do terceiro episódio, teremos análise aqui também e outros vídeos de curiosidade que eu quero fazer. Beleza? É isso. Ficamos por aqui. Até a próxima e valeu!